E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a estreia da Summer League de Las Vegas. Nessa sexta-feira teremos a primeira rodada da Summer League de Vegas, que é a principal Summer League do calendário. Já tivemos a Summer League de Salt Lake City, já tivemos a California Classic e hoje começa a Summer League de Vegas, que é o creme de la creme, né? É nessa Summer League onde os principais novatos estarão em quadra. E nesse vídeo eu separei 10 jogadores para ficarmos de olho nessa Summer League de Las Vegas. 10 jogadores que podem mostrar muita coisa boa nessa competição. Então, antes, de começar a falar sobre cada um desses nomes, eu só vou pedir para que você deixe o seu like, que isso ajuda muito no engajamento, e irei sugerir que você se inscreva no canal, porque eu irei cobrir todas as rodadas da Summer League de Las Vegas. Então, para não perder nada que irá rolar nesta competição maravilhosa, recomendo que você se inscreva aqui no canal. Fechou? Vamos lá, vamos começar com o primeiro nome, que é Jabari Smith Jr., né? O Jabari, que foi a terceira escolha geral do draft do ano passado. Ele teve uma temporada de novato com muitos altos e baixos. Com mais baixos do que altos, né? Para ser sincero. Só que a reta final, né, da temporada do Jabari foi muito boa. Ele conseguiu, nos últimos 20 jogos da temporada regular, ter médias de 15,8 pontos e ter um aproveitamento de 47,2% nos arremessos de quadra. Então, apesar dele ter começado muito mal a sua temporada de calouro, ele fechou muito bem. E nessa Summer League a gente vai conseguir ver o quanto ele conseguiu evoluir. O quanto ele conseguiu amadurecer o seu jogo. E principalmente, a gente vai conseguir conferir como que tá o seu físico. Se ele conseguiu ganhar mais massa ou se ele manteve o mesmo físico do seu primeiro ano na NBA. Então, o Jabari é um cara pra gente ficar de olho nessa Summer League de Vegas. Segundo nome que eu separei aqui também é do Houston Rockets e é o Cam Whitmore. O Cam Whitmore, ele foi pick 20 desse último draft. E o interessante é que antes do draft, ele era cotado para sair no top 5. Só que por conta do seu relatório médico, ele acabou caindo para o top 20. Por quê? Porque, segundo informações, o relatório médico do Cam Whitmore, que foi, mandado para as franquias, assustou uma boa parte dos GMs. E aí, nessa Summer League de Vegas, nós poderemos conferir como que tá a saúde do Cam Whitmore. Se ele realmente tá com alguma lesão. Porque é o seguinte, se por acaso ele destruir em Vegas e ele mostrar que não tem nenhuma lesão, todas as equipes que pularam o Cam Whitmore irão se arrepender muito. Por quê? É um jogador muito atlético, é um jogador que tem um bom QI defensivo, é um jogador que tem alguns problemas de arremesso, só que o seu jogo de transição é coisa de louco, e é um jogador que tem um potencial absurdo. Se por acaso ele provar nessa Summer League que os relatórios médicos estavam errados, o que vai ter de GM chorando é brincadeira. Então, Cam Whitmore é outro cara pra gente ficar de olho. O Taylor Hendricks, do Utah Jazz, é um jogador que tá me despertando muita curiosidade. Ele foi pick 9 nesse último draft e ele não jogou na Summer League de Salt Lake City. E ele deve fazer a sua estreia na Summer League de Las Vegas. O Taylor Hendricks é um cara que eu gosto muito. Para mim, ele foi o melhor jogador draftado pelo Utah Jazz nesse último draft. E olha que o Utah fez um bom draft, né? Pegou o Keontae George também nesse draft. Mas para mim, o Taylor Hendricks foi o melhor jogador draftado. E é um cara
que tem um atleticismo muito interessante, muito bizarro. E uma coisa que eu quero ver dele nessa Summer League é o seu espaçamento de quadra. Eu quero ver o quão bem ele vai arremessar em Vegas. Então, Taylor Hendricks é um cara que tá me deixando bem curioso. Eu tô bem ansioso para ver o Taylor em ação em Las Vegas. O Bilal Coulibaly é outro cara interessante, né? Ele foi pick 7 desse último draft e o Washington Wizards botou muita fé no Coulibaly. Muita fé mesmo, tanto que subiu no draft para pegar ele. Ele é um prospecto, cara, ele é um prospecto bem curioso, porque há 2, 3 meses do draft, quase ninguém falava do Coulibaly. Ele cresceu muito nos mocks nas 2, 3 semanas antes do draft. E aí todo mundo começou a olhar para ele, todo mundo começou a enxergar um grande potencial no Coulibaly. Eu não sou o maior fã dele, tá? Mas eu entendo o hype criado em cima dele. É um cara jovem, é um cara muito atlético, tem um físico muito, muito impressionante para alguém da idade dele. Não chega a ser um Wembanyama, mas ele tem um físico que chama muita atenção. E uma coisa que eu acho que fez o Wizards subir no draft por ele foi o seu potencial defensivo. O Coulibaly tem uma defesa muito boa mesmo, e vai ser interessante ver o Coulibaly em quadra. Muito provavelmente ele vai ter muitos minutos nessa Summer League de Las Vegas, o Wizards deve deixar ele jogar bastante para pegar muito ritmo, então o Bilal Coulibaly, francês do Washington Wizards, é outro cara que vale a pena ficar de olho. O Shadon Sharp, do Portland, é um cara que eu acho que vai deitar nessa Summer League, né? O Shadon Sharp, ele foi pick 7 do draft do ano passado, do draft de 2022, e apesar dele não ter jogado nenhum jogo em Kentucky, né, ele não jogou nenhum jogo no basquete universitário, ele teve um ano de novato bem sólido, né? Ele conseguiu ter 47,2% de field goal no seu ano de novato, colecionou algumas jogadas bem explosivas, ele conseguiu mostrar um potencial atlético bizarro, e uma coisa que ele mostrou na reta final da temporada do Blazers, onde o Lillard já não estava jogando e o Blazers já não estava brigando por mais nada, e aí ele acabou tendo uma minutagem maior, uma coisa que ele mostrou foi uma capacidade de criação de arremesso muito interessante. E eu quero ver ele explorando mais isso nessa Summer League de Las Vegas. Eu quero ver o Shadon Sharp criando mais para si mesmo, trabalhando no pick and roll, utilizando muito pull-up, né, utilizando muito step back. Eu quero ver esse Shadon Sharp shot creator nessa Summer League de Las Vegas. Eu acho que tem uma boa chance dele brilhar. E o que eu torço muito é que ele não se lesione, porque na Summer League do ano passado, onde ele esteve presente, ele acabou se lesionando, se eu não me engano, no primeiro jogo. Ele jogou o quê? Uns 17 minutos, se eu não me engano, e já lesionou. Tomara que ele não se lesione, porque é um cara que eu tô bem ansioso para assistir. Shadon Sharp, segundo anista. É sempre bom ressaltar isso, assim como o Jabari Smith, né? O Jabari também é um segundo anista. Um novato, um rookie, que eu e todo mundo quer ver em ação é o Brandon Miller. O Brandon Miller foi selecionado pelo Hornets na pick 2 desse último draft, e na California Classic, que foi a Summer League antes da Summer League de Las Vegas, que terminou ontem, inclusive, ele não foi bem. O Brandon Miller foi muito mal nos jogos que ele disputou na California Classic. Em nenhum jogo ele, de fato, deixou uma boa impressão. Jogou muito mal, mostrou um nervosismo muito grande e a torcida presente nos jogos acabou pegando muito no pé do Brandon Miller e, na minha opinião, pelo que eu vi, ele sentiu a pressão. E em Las Vegas, o público vai ser muito maior.
E o Brandon Miller é um cara que já acumulou alguns haters. Tem muita gente que não gosta do Brandon Miller porque acha ele um jogador muito comum para ter sido pick 2. E sendo sincero, eu não discordo dessa opinião. Eu acho o Brandon Miller um jogador comum. Mas, nessa Summer League de Las Vegas, ele terá a oportunidade de mudar um pouquinho essa percepção da galera antes da temporada em si começar. Então, o Brandon Miller é um cara que tem muita coisa a provar nessa Summer League de Las Vegas. Amen Thompson, do Houston Rockets, é um jogador que eu quero muito assistir. Sabe por quê? O Amen Thompson, ele foi a pick 4 desse último draft. Foi selecionado pelo Houston Rockets. O Houston estava morrendo de amores pelo Amen Thompson. Só que o motivo que me faz querer assistir o Amen Thompson nessa Summer League de Las Vegas é que pela primeira vez iremos ver o Amen Thompson jogando em uma competição de nível alto. A Louis Summer League nível alto, olha, em comparação a Overtime Elite, que foi a liga que o Amen Thompson, né, atuou nessa última temporada, a Summer League é como se fosse a NBA. Porque, assim, é outro nível. Não existia competição na Overtime Elite. Na Summer League vai ter competição, porque vai ter muita gente querendo mostrar serviço. E ele vai jogar contra alguns dos principais jogadores da sua classe. Então, o motivo que me faz querer assistir o Amen Thompson é querer ver ele em um nível alto de competição. Porque até hoje não vimos. Ele deitou na Overtime Elite, colecionou highlights. Quero ver se ele vai fazer isso na Summer League de Las Vegas. Tomara que faça, tá? Tomara que faça. Mas tô curioso. Tô curioso para ver o Amen Thompson em um nível de competição mais alto do que ele teve lá na Overtime Elite, onde, de novo, a competição simplesmente não existia. Os últimos 3 nomes. Scoot Henderson, do Portland. Scoot foi pick 3 desse último draft e, na minha opinião, ele é o segundo melhor jogador dessa classe, né? É um cara que tem um potencial bizarro, é um cara que pode se tornar uma super estrela. Fisicamente, ele é bizarro. O atleticismo que o Scoot Henderson tem é algo simplesmente fora do comum. E eu tenho uma expectativa de ver muitos highlights do Scoot Henderson nessa Summer League de Las Vegas. Se tem um cara que tem um potencial gigante de montar uma mixtape foda nessa Summer League de Las Vegas, esse cara é o Scoot Henderson. Então, o Scoot é um cara que eu tô bem ansioso para assistir e vale a pena ficar de olho nele. O Chet Holmgren é outro segundo anista que temos que ficar de olho. O Chet, ele pode ser considerado um segundo anista porque ele foi draftado em 2022, foi pick 2 daquele draft pelo Oklahoma, só que ao mesmo tempo ele é um novato porque ele não jogou na última temporada, por conta de uma lesão que ele sofreu em uma pelada que ele disputou na off-season. Então, ao mesmo tempo que o Chet é o segundo anista, ele é um novato, né? Tanto que ele vai disputar, se ficar saudável, né, obviamente, o prêmio de novato do ano nessa temporada. Então o Chet é um cara que eu quero muito assistir. Depois de um ano parado, ele apareceu na Summer League de Salt Lake bem mais forte, né, do que ele estava na edição passada da Summer League, onde ele estava muito magro. Nessa não, ele continua muito magro, só que claramente ele tá mais forte e ele mostrou um bom nível de basquete. Um bom nível de basquete, principalmente no seu jogo de estreia na Summer League de Salt Lake, onde ele conseguiu distribuir bloqueios, defendeu bem e atacou muito bem. O Chet é um jogador que vai brigar pelo Rookie of the Year nessa próxima temporada. Ele vai brigar. Se ele corresponder ao hype criado em cima dele na época do draft, ele vem para brigar com o Scoot, com o Wembanyama e com todo mundo
dessa classe nesse próximo ano. Ele vem para brigar. Então vai ser bem legal ver o Chet em ação nessa Summer League de Las Vegas. E como torcedor do Oklahoma, obviamente que eu irei assistir tudo, né, do Chet. Eu irei assistir todos os jogos dele nessa Summer League, porque eu tenho que monitorar o meu magricelo, né? Eu tenho que monitorar de perto o meu magrelão. Verdade é essa. E o último jogador dessa lista, você já deve saber quem que é, por falar em magrelão, né? Victor Wembanyama. Não tem jeito, né? Essa Summer League de Las Vegas, ela terá o Wembanyama como seu grande protagonista. Ele é o garoto propaganda da Summer League de Las Vegas. Não tem jeito. Inclusive, nessa sexta-feira, teremos o Wembanyama em quadra, né? Ele que foi a pick 1, né, pelo San Antonio nesse último draft. Ele é um cara que tem um hype simplesmente gigantesco. O mundo todo irá assistir a estreia do Wembanyama hoje na Summer League de Las Vegas. Todo mundo vai querer assistir, porque estamos falando do prospecto mais hypado desde LeBron James. E talvez o melhor prospecto da história do draft da NBA. O hype é enorme, a expectativa é enorme e existe um fator que me faz acreditar muito que o Wembanyama vai deitar nessa Summer League. Sabe qual fator é esse? Ritmo de jogo. A maioria dos prospectos que irão disputar, né, que estarão na Summer League de Las Vegas, prospectos não, né? Novatos. Não são mais prospectos, são novatos. A maioria dos novatos e dos segundo-anistas que estarão nessa Summer League, eles vêm de 3 meses parados, né? 2 meses parados. O Wembanyama, ele estava jogando pelo Metropolitans, na França, há 2 semanas atrás. Ele estava jogando. Então não é um cara que estava parado. Não, ele não teve férias, o Wembanyama. Então ele chega para essa Summer League com um baita ritmo de jogo e pronto para jogar. Então o Wembanyama tem uma chance enorme de deitar nessa Summer League. Primeiro, pelo seu talento, que é algo absurdo, e segundo, pelo fato dele estar jogando, né? Dele não ter ficado parado nem um mês direito, né? Ele deve ter ficado parado o quê? Uns 3, 4 dias desde que ele foi draftado. O Wembanyama, ele tá com ritmo de jogo. E isso me faz acreditar que ele vai deitar nessa Summer League. E é o cara que eu mais quero assistir depois do Chet Holmgren. Mas aí tem o clubismo envolvido, né? Pois bem, meus amigos, esses são alguns jogadores que eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho. São alguns jogadores que tendem a mostrar coisas bem interessantes em Las Vegas. E para não perder nenhum jogo desses jovens, eu recomendo que você assine o NBA League Pass, porque lá no League Pass você vai poder conferir todos os jogos da Summer League de Las Vegas ao vivo. E para assinar o League Pass com desconto e com um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir já o seu League Pass. Fechou? Então, não perca essa oportunidade, garanta o seu League Pass e assista todos os jogos da Summer League de Las Vegas. Fechou? Meus amigos, é isso. Agradeço muito pela sua audiência, um grande abraço. Fiquem ligados, porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair no canal. Então, se inscrevam e ativem as notificações. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.